Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Você prefere escrever ou desenhar, já? Eu gosto das duas coisas, mas ultimamente eu tenho preferido desenhar e pintar, sobretudo porque eu encontrei também nessa linguagem uma forma de driblar o algoritmo e de driblar a estupidez generalizada que tomou conta das mídias sociais, né? Então, determinados temas eu prefiro tratar com essa linguagem porque ela comporta a contradição, a zona cinza, né? Ela comporta o contraditório, a zona cinza, o dialético, e o texto não. Ela é menos policiada do que o texto, ela dá menos margem a deturpações do que o texto. Então, vou dar só um exemplo para você. A guerra no Oriente Médio, quer dizer, ainda não é uma guerra generalizada, mas a guerra israelo-palestina, ou o ataque de Israel à Palestina, uma questão complexa, né? Que não dá para discutir como se fosse uma partida de futebol. Tem nuances, tem a ver com a história do próprio antissemitismo na Europa, e o antissemitismo é uma força maléfica anterior à experiência lá da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Ou seja, aí tem a questão da religião muçulmana e como essa religião se estendeu no Oriente Médio, como aqueles povos semitas sempre conviveram pacificamente, a partir do momento deixam de conviver por causa dessas disputas religiosas. Ou seja, é um tema complexíssimo, tem a ver com geopolítica, tem a ver com alianças entre duas potências bélicas, que são os Estados Unidos e Israel, contra um país fraco, né? Fraco no sentido bélico. Frágil, né? Frágil, essa é a palavra. Um país frágil no sentido bélico, frágil economicamente. Ou seja, as coisas não são simples de opinar. Né? A confusão entre antisionismo e antissemitismo, e às vezes as duas coisas se misturam. Tem gente que está sendo antissemita fingindo que está sendo antisionista, né? E a própria, como dizer, a própria dificuldade de reconhecer que existe um sionismo de esquerda, e há um sionismo de esquerda, quer dizer, tudo isso me impede e me impediu de falar um pouco sobre essa questão por meio de texto. Porque nós temos hooligans nas mídias sociais, nos comentários, né? Ninguém tá preparado para lidar com a complexidade desse tema, como a complexidade do tema da violência urbana no Brasil. Enfim, então eu fiz um trabalho que na exposição de Salvador chamava muita atenção, que era... Eu tenho uma série do meu trabalho de arte visual que eu uso como suporte em matérias de jornal. Mas não como mero suporte. Não é só o suporte como se fosse uma tela. Tem um comentário meu, que se você olhar a intervenção que eu faço plástica sobre a matéria, tem a ver com a matéria, com o que está ali no fundo. Então, ao mesmo tempo, usar um suporte, fazer uma coisa bonita sobre o suporte e comentar e fazer um comentário profundo sobre desinformação, né, sobre como os meios de comunicação formatam nosso jeito de pensar. Né, impactam em nossas estruturas cognitivas, em nossa percepção de mundo. Esse trabalho quer dar opacidade ao jornal, porque o jornal parece transparente. Quando você lê um jornal, existe uma transparência, uma ideia de transparência. Você esquece da materialidade que tem na mão. Você esquece que tem palavras escritas que é aqui. Então, a intervenção, ela tenta dar essa opacidade ao jornal, mostrar que o jornal é uma construção. Então, eu fiz uma matéria que tinha, assim, uma passeata contra Netanyahu, uma passeata de judeus contra Netanyahu, que vinha demonizando, claro, o povo palestino por causa do ataque dos terroristas do Hamas. E aí também temos que fazer a distinção entre Hamas, um grupo terrorista, e sim, é um grupo terrorista, porque atua por meio do terror. A gente pode, né, nós podemos até pensar nas causas desse terror, mas atua pelo meio do terror. Então, era uma manifestação de judeus contra a Netanyahu, e embaixo dessa matéria tinha uma matéria noticiando a soltura, pode ser isso? A soltura de uma das mulheres que era membro da seita do Charles Manson, aquele que matou a Sharon Tate, a mulher do Roman Polanski. E aí eu vi essas duas matérias, então, sobre ela,
eu fiz um rosto, que não é um rosto, é um buraco, assim, tem um formato de um rosto, com um pano árabe, aquele pano árabe, assim. Aí você não vê o rosto, você vê um profundo, um escuro profundo. E o título é American Horror Story. Foda. Entende? Claro. História de horror americana. Claro. Então, a noção de terrorismo que a gente tem é uma construção também mediática americana. Os americanos nunca tratam como terroristas os atiradores, os franco-atiradores e os atiradores, os que perpetram chacinas dentro do território americano. Sim. Homens brancos, redneck, brancos ressentidos da América Profunda, que entram numa sinagoga e disparam contra judeus, entram numa mesquita, disparam contra muçulmanos, entram numa escola, dispara contra os colegas. Os Estados Unidos nunca trata isso como terror. E é um terror doméstico. Então, a ideia de terrorismo está sempre associada ao outro. O outro, sim. E, sobretudo, a religiões islâmicas. Sem dúvida. Nunca, né, as religiões, digamos assim, Ocidental, ao cristianismo e ao judaísmo. Então, essa é a minha forma de comentar essas coisas, né? E você tem que exercer muita capacidade de síntese também, né? Total. O que é incrível, e também eu acho que desafio. A gente estava falando sobre isso um pouco antes de entrar, né? Que a ironia. Porque não tem ironia nesse. Mas tem um raciocínio muito profundo nessas três palavras, né? American Horror Story que você colocou. Tem um raciocínio muito profundo. Total. Mas que talvez passe batido para as pessoas, porque. É muito mais fácil você escrever sobre determinado tema e uma pessoa ignorante falar, eu sou contra isso. Isso. A pessoa falar, eu sou contra isso, qualquer imbecil escreve, né? Agora, entender a sofisticação disso, de fato. Né? Exato. Então, aí eu estou dialogando, como diz Caetano Veloso, é um papo romântico aberto pro bico de quem alcançar. Quem quiser ver, quem quiser ouvir, quem quiser falar. E ao mesmo tempo, então eu estou falando para pessoas que são inteligentes e ao mesmo tempo eu estou me posicionando e driblando o algoritmo, porque tem uma patrulha sobre o texto. O texto, ele é como dizer, monitorado ponto a ponto. Então, se eles encontram a palavra sionismo, aí pronto, essa já é uma chave para adicionar robôs. Quase uma tag, né? É, uma tag. O robô vai identificando, a inteligência vai identificando, e aí, ok, João Willis falou de sionismo, vamos lá. E tem uma série de comentários feitos de ataque por robôs ou perfis orgânicos que controlam vários robôs. E aí a ideia é mesmo silenciar, né? É produzir... tem uma teórica alemã que chama Elisabeth Noelle Neumann, que ela desenvolveu a teoria da espiral do silêncio. Claro que quando ela fez essa tese, ela se referia à cultura de massa, como os jornais, como a opinião corrente, aquela opinião que está nos jornais, acabava silenciando outras opiniões e gerando uma adesão por cansaço, digamos assim, uma adesão por o custo, né? Quer dizer, você não queria o custo de ir contra a opinião corrente, então você silenciava. Essa teoria está sendo aplicada a cada post. Antes era uma teoria aplicada no conjunto dos jornais de massa, né? Dos telejornais. Agora não. Cada postagem é atacado de modo a produzir a espiral do silêncio contra quem poderia lhe defender, contra quem poderia estar a favor do que é dito ali. Então, entendeu? Então eles mobilizam um exército para dizer, olha, somos contra. E aí é sempre nunca é uma argumentação, é sempre o ataque. Ad hominem, né? Viado, sionista, né? Ou então terrorista, quer dizer, nunca é uma argumentação. Não, nunca. Então, e aí quem entra nos comentários e vê aquelas centenas de ataques, vai dizer, olha aí, eu não vou me meter. Exatamente. E aí gira a espiral do silêncio. Sem dúvida.